Olá, tudo bem? Gravando esse vídeo aqui para disponibilizar para todos, em função especificamente de uma participação especial que eu fui convidado a fazer dentro de uma pós-graduação. Essa pós-graduação é a pós-graduação da Escola de Direito da Universidade de Fortaleza, a Unifor, e eu fiz essa participação especial a convite da professora Patrícia Fuoco, que é professora nessa pós-graduação, que é coordenada pelo professor Elisberg Bessa, a professora Gabriela Lima e o professor Paulo Meyer. A Unifor tem como vice-reitora Lília Salles, professora Lília Salles, que é uma das maiores incentivadoras, há pelo menos 2 décadas no Brasil, dos métodos consensuais de resolução de conflitos, mais especialmente a mediação. Um trabalho belíssimo feito ao longo desses anos todos. E é uma grata satisfação, foi uma grata satisfação para mim estar participando nessa aula a convite da professora Patrícia Fuoco. Por que eu estou fazendo esse vídeo, compartilhando com vocês? Porque nessa participação eu consegui montar um esquema conceitual, vamos dizer assim, de um rascunho mental que eu tinha sobre o tema que a professora me convidou para falar. E eu fui convidado para falar sobre o processo da escalada de conflito e como é que esse processo, esse modelo de escalada do conflito, desde quando o conflito começa até o seu desenvolvimento, até as últimas etapas, fazendo a ponte entre mediação, esse modelo, né, utilizado para entender melhor a negociação, a mediação, a resolução de conflitos de forma geral. E para falar do modelo, e de fato o modelo, eu já falei bastante desse modelo, eu gravei vídeos que estão aqui no canal especificamente sobre esse modelo, né, o modelo de escalada do conflito, os vídeos estão à disposição de vocês. E a ideia não foi, então, reproduzir o que eu já tinha falado nesses vídeos, porque era mais fácil as pessoas assistirem os vídeos com calma e, a partir dali, fazerem as suas pontes. A minha ideia foi, em função dessa participação especial, eu organizei esse esquema conceitual, que já estava aqui num rascunho mental, para alguns slides e, de forma geral, deixar ele estruturado para que a gente possa fazer as reflexões juntos aqui. Então, como fizemos essa reflexão com a turma e, pelo que eu vi, as pessoas gostaram bastante e ajudou, né, a fazer pontes com o que a gente vinha conversando sobre negociação, sobre mediação, resolução construtiva de conflitos, eu gravo esse vídeo exatamente para trazer esse modelo agora para todos que quiserem entrar em contato com ele e fazer as suas próprias pontes. Como eu fiz isso? Eu convidei os alunos a fazer uma reflexão a partir de um ponto inicial para a gente refletir, para que a gente possa refletir juntos aqui e depois fazer as pontes com o modelo de escalada do conflito. Para isso, vou compartilhar a minha tela com vocês da forma como eu compartilhei com os alunos na participação especial na aula que eu fiz hoje, no dia 6 de junho de 2020. E agora eu gravo para vocês, para que vocês possam também ter esse ponto de partida. Eu vou compartilhar o meu slide aqui com vocês e dizer para vocês convidar vocês, assim como eu convidei os alunos, a me dizerem o que vocês veem aqui, o que você está vendo aqui. E é claro que, de alguma forma, as respostas acabam vindo, estou vendo uma linha branca. Né? E a ideia não é só olhar para essa linha como uma linha qualquer, é olhar para essa linha como a linha da sua vida. Né? A gente nasce do 0 até, hipoteticamente, aos 100 anos. Né? A ideia é que a gente consiga chegar o mais próximo possível e, em alguns casos, até passam. Vamos imaginar que o arco da nossa vida vai desse 0 até os 100 anos, que a gente imagina que a gente vai cumprir esse percurso, vamos dizer assim, completo, poderíamos dizer. Mas não é só uma linha da vida qualquer. A proposta aqui é que a gente pense na linha da vida, nossa existência, mas também dos relacionamentos mais importantes que a gente vai construindo ao longo dessa linha da vida.
E o primeiro deles é o relacionamento que a gente constrói com os nossos pais. O relacionamento que a gente constrói com os nossos genitores, desde quando a gente nasce, claro, né? Até ali os 50, 60, às vezes 70, né? Uma dádiva poder conviver com os nossos pais até essa idade. Então, nós vamos, ao longo desse caminho, criando os primeiros laços, né? Os primeiros laços que se mantêm ao longo da nossa vida, da vida deles, como uma forma de ponto de partida. Também nós temos outros laços, outros relacionamentos que vão sendo tecidos com os pais dos nossos pais, né? Os nossos avós, também com os nossos tios, também com os nossos primos, né? Esses, provavelmente, a gente vai junto até o final da vida deles, ou o final da nossa, enfim, ao final desse percurso, dessa existência. E aí nós temos essa segunda camada, vamos dizer assim, que são os laços com os nossos parentes mais próximos. E eu nem estou considerando aqui os parentes dos outros parentes e assim por diante, estou só pegando essas primeiras camadas, tá? E a gente também vai construindo nessas linhas vermelhas que eu trouxe aqui, nesse nosso modelo hipotético, os laços com essas outras pessoas, os relacionamentos que a gente estabelece, então, com a nossa família mais próxima. Claro que também, depois, a gente tem a possibilidade de formar as nossas famílias, né? Formar a nossa família com outras pessoas que nós encontramos também no arco dessa existência. Aqueles pontilhados ali podem ser relacionamentos, né? Que nós fomos nutrindo ao longo do caminho, mas relacionamentos pontuais até o momento onde a gente estabelece efetivamente o laço com alguém e podemos ir até o final das nossas vidas com essa pessoa. Pode ser que a gente comece um relacionamento e case com uma pessoa e depois as pessoas se separam, depois a gente pode casar novamente, tá vendo? E podemos ir até ao final da nossa vida. Ou vários casamentos, vários matrimônios e depois casos esporádicos ao longo da vida, da forma como cada um escolhe, cada um vive a sua vida. No entanto, temos essa camada onde a gente começa a construir a nossa família, os laços com a pessoa que a gente escolheu para dividir a nossa existência, uma parte dela ou toda, também são representados aqui. E como nós estamos construindo a nossa família, nós também começamos a estabelecer relacionamentos com os nossos filhos. Então, o que aconteceu com a gente lá no começo, que a gente estava falando aqui da nossa linha, agora também a gente tem a possibilidade, uma dádiva, uma coisa fantástica do ser humano, que é a possibilidade também de dar início à linha de vida de outras pessoas, né, os nossos filhos. E que nós construímos os relacionamentos desde quando eles nascem e também seguem até o final das nossas vidas, o que é desejável, e depois que a gente vai embora, eles seguem viagem, seguem a estrada na vida deles. Também, nós, a partir daí, construímos também relacionamentos com os filhos dos nossos filhos, né, os nossos netos, que vão também ter a trilha, o caminho deles, e nós temos o nosso relacionamento construído com eles também. Então, uma primeira visão sobre, eu acho que daqui a gente já começa a perceber o tanto de linhas, o tanto de laços com tantas pessoas, com tantos contextos que a gente começa a construir ao longo do arco, né, da nossa existência. Não para por aí, claro, né? Nós temos também os nossos relacionamentos de amizade, né? Os nossos amigos, muitos deles que são amigos de infância, bem no começo mesmo das nossas vidas, e que nos acompanham até o final, e nós acompanhamos eles também. Outros que nós conhecemos na adolescência, né? E depois se tornam amigos de vida, de uma vida inteira. Outras tantas amizades que começam e que terminam, que começam e que terminam de forma muito pontual, e outras que muitas vezes a gente acaba tecendo quando nós estamos na vida madura, né? Quando estamos trabalhando, seja no trabalho, seja de amigos de nossos amigos, que depois a gente vai construindo ao longo do caminho, seja a partir de um curso, a partir de um contato inicial, e a gente também pode ter essa trilha, esse percurso juntos até o final da vida.
e a gente constrói esses laços, ou seja, outros laços que além daqueles familiares, agora os laços de amizade, que também fazem parte do nosso processo de vida, né? Da nossa existência. Claro que não termina aí também, nós temos os relacionamentos profissionais, os relacionamentos comerciais, os relacionamentos de mercado, os relacionamentos institucionais, né? Então, nós temos, muitas vezes, a situação de começar numa empresa ou num trabalho, depois mudar, né? Você não está mais naquele contexto, agora entra num outro contexto, está vendo? Essas três linhas podem representar isso, podem representar também, nessa terceira linha, uma sociedade. De repente você está numa empresa, depois você está numa outra empresa, daqui a pouco você resolve montar a sua própria empresa com outra pessoa. Tudo isso também faz parte das nossas, como dizer assim, da construção dos nossos laços de relacionamento ao longo da nossa vida. Você pode ter um relacionamento de uma sociedade no meio do caminho, você pode ter relacionamentos pontuais com fornecedores, com um parceiro de negócio muito breve e assim por diante. De qualquer forma, a gente também vai tecendo os relacionamentos com outras pessoas dentro de ambientes profissionais. E não acaba por aqui, nós temos também os relacionamentos de vizinhança, que muitas vezes a gente nem para pensar, porém, eles acompanham a gente ao longo da vida. Olha só, quando a gente nasceu, os vizinhos dos nossos pais, que a gente às vezes tem contato ao longo de todo o percurso que a gente está morando na casa dos pais, né? E eles estão fazendo parte também daquela comunidade, daquela vida, daquela convivência, né? Aquela vida em conjunto naquele lugar, naquele espaço, às vezes por tantos anos. Depois os vizinhos que nós fazemos, que nós vamos fazer quando vamos para as nossas casas ao longo do caminho, tantas situações. Olha, tantas vezes que a gente pode estar em outras situações mudando, né, muito rapidamente, constrói relações rápidas, depois elas se dissolvem, depois muitas vezes elas continuam, porém outras vezes elas se dissolvem e assim vai. De qualquer forma, também existe essa vida comunitária, esses laços comunitários que a gente vai tecendo. O ponto é, se a gente olha agora para esse esquema, que é o convite que eu fiz para os alunos, e estou fazendo para você agora, olhar de alguma forma para essa linha da nossa vida e também para a linha das vidas das outras pessoas, como é que nós nos relacionamos, nos ligamos com tantas e tantas outras pessoas. Acho que a primeira conclusão que talvez apareça é essa, né? Relacionamentos fazem parte da nossa identidade. Ou seja, quem nós somos também tem a ver com os relacionamentos que nós construímos. Nós vamos montando também a nossa identidade a partir da identidade das outras pessoas, a partir da convergência, da convivência com outras pessoas que são muito importantes para a nossa vida. Sejam elas dentro da vida profissional, sejam elas dentro de uma vida pessoal, que isso acontece ao longo dos anos. E essa é a outra conclusão que a gente pode fazer juntos aqui. Olha, o longo prazo desses relacionamentos mais importantes, o longo prazo está envolvido. Os relacionamentos mais importantes são os relacionamentos que nós vamos cultivando ao longo dos anos. Nós fazemos questão, nós estamos ligados, seja familiarmente, seja afetivamente, seja profissionalmente. Isso é uma conclusão importante, porque isso tem muito a ver com o processo de escalada do conflito, que é o processo que eu apresentei na aula, extraído do modelo de escalada do conflito do professor Friedrich Glassow, um austríaco que trabalha na área de resolução de conflitos, mediador, consultor, há mais de 40 anos, ou seja, uma pessoa muito experiente nessa área, que viu tantas e tantas vezes, um processo de conflito, porque era chamado para ajudar também, e estudava e ajudava as pessoas a desfazerem os pontos de bloqueio e poderem resolver os seus conflitos. O professor, então, traz uma espécie de modelo que ajuda a entender as características padrão de cada estágio, desde quando um conflito começa com um simples desacordo
e esse desacordo se transforma num ponto de divergência mais intenso, não se resolve por meio daquela situação de troca de argumentações, endurece, vai ficando cada vez mais polarizado, e a gente começa a perceber ali, ó, vai atravessando linhas, né? Sai de uma situação inicial onde os dois lados poderiam resolver com ganhos para os dois, por exemplo, utilizando negociação, por exemplo, utilizando uma negociação assistida, que é a mediação, passa por um momento, né, intermediário, onde o conflito se acirra, se desenvolve dentro de um plano mais moral, de um plano de ataques à dignidade e à identidade do outro. Isso agrava o conflito, aumenta a situação de polarização, as partes começam a fazer ameaças ao longo do caminho. Essas ameaças, se não são percebidas por um lado ou para o outro como algo de atenção e são ignoradas, o outro lado precisa, ou ambos os lados acabam colocando aquilo que eles ameaçaram fazer na prática. E é quando a gente atravessa a última linha, a segunda linha, e entra dentro de uma área de perdas mútuas. Isso tudo está nos vídeos aqui do canal, que você pode enxergar com muita tranquilidade, assistir com muita tranquilidade, porque ele vai explicando todo esse percurso nessas 3 últimas etapas, onde a gente efetivamente, muitas vezes, é quando a gente entra com um processo judicial, quando a gente inicia um processo arbitral, muitas vezes, quando a gente parte, muitas vezes, para táticas de pressão e de poder um pouco mais incisivas até chegar, muitas vezes, nas vias de fato. Então, esse modelo ajuda a entender como que, de um ponto inicial de divergência, aquela situação pode se transformar num ponto existencial de oposição àquela pessoa, e os laços que a gente conversou, lembram aqueles laços que nós visualizamos ao longo da nossa existência, eles podem ser interrompidos, enfraquecidos ou, né, realmente eliminados. E o ponto aqui de reflexão que eu fiz com os alunos, que eu faço com você é, para todas as situações, nós individualmente, quais desses laços nós não queremos terminar ou deixar que ele se enfraqueça, que ele não exista mais, que ele se interrompa? Quais desses laços a gente quer reforçar, que a gente quer que eles se mantenham fortes e fiquem cada vez mais fortes ao longo da nossa existência? E o que a gente está usando para isso? Que estratégias, que métodos? Então, por exemplo, quando um cliente procura um advogado, esse cliente tem esse conjunto mínimo, tá vendo? Já entrelaçado de relacionamento. Dependendo da forma como ele vai, junto com o advogado, estabelecer a maneira de resolver aquela situação de divergência, ele pode agravar, sim, a situação e pode fazer com que esse laço se interrompa. Podem ser pai e filho, podem ser 2 irmãos que são sócios numa empresa, pode ser a situação, tá vendo, de um ex-marido e uma ex-mulher que tinham um laço matrimonial e têm filhos e interromperam o casamento, não estão mais casados, porém têm filhos. Ou seja, os laços entre eles agora, ou seja, se mantêm. Agora não mais como marido e mulher, mas ainda como pai e mãe, junto com os filhos. Vendo? Essa teia, essa malha intrincada de relacionamentos importantes deve ser olhada por todos os profissionais, deve ser olhada por nós. Se nós somos empresários, por exemplo, e temos laços comerciais, com parceiros comerciais, com clientes, né, com colaboradores, como que nós vamos estabelecer, né, ao longo da existência da nossa empresa e, portanto, da nossa existência também, esses laços? Que métodos que a gente vai usar quando a gente entra com uma ação judicial contra um parceiro comercial em função de um contrato? Esse laço está em jogo. Dependendo do que acontece ali, esse laço é interrompido. Ou seja, a parceria comercial é interrompida. O laço comercial acaba não existindo mais. O que existe ali é agora uma situação de compensações das perdas possíveis que gerou, por exemplo, a cessação de um contrato. Então, olhar para a escalada do conflito
de olhar para o conjunto de laços que nós temos com os laços dos outros, para a nossa existência com a existência dos outros. É esse o convite que eu fiz também para que os alunos tivessem ali, a maioria advogados. Quando o cliente procura levar em consideração que ele tem laços, que ele tem um longo prazo envolvido com as relações mais importantes, e que usar a negociação criativa, construtiva, que usar a mediação, que é uma negociação assistida por um terceiro, que usar métodos consensuais de resolução de conflitos preserva exatamente o percurso da existência do cliente, com todos os laços que ele foi tecendo ao longo do caminho. Eu, particularmente, e vocês também devem conhecer várias histórias, eu conheço várias e em algumas eu tive a oportunidade de ajudar a resolver como mediador, outras como negociador. Situações onde nós temos pai e filho em conflito, mãe e filho, irmãos, por exemplo, uma empresa familiar, onde o pai falece e foi o fundador da empresa e agora os filhos estão em conflito para ver como é que eles vão decidir questões específicas a partir dali em relação à empresa, que também tem impacto na família, que também tem impacto no patrimônio e assim por diante. Ou seja, olhar para esse modelo e enxergar que sim, né, muitas vezes a gente pode ter, na escalada do conflito, não entendendo como a gente pode frear o conflito ou resolver o conflito logo no começo, ou quando ele está muito escalado, a gente conseguir interromper essa escalada e trazer de volta para as fases iniciais, onde as pessoas podem efetivamente desconstruir aquela situação de oposição, de polarização muito forte, e sim utilizar depois métodos que permitam que eles retomem, reorganizem os seus laços, retomem os seus laços, retomem o relacionamento importante, seja ele pessoal, familiar, afetivo, empresarial, comercial, institucional, corporativo, etc. Então, o ponto de reflexão é sempre esse. Os laços são importantes. Olha só, fazem parte da nossa identidade. E os relacionamentos mais importantes são os relacionamentos que levam em consideração o longo prazo. O longo prazo está envolvido, por isso a gente precisa de métodos mais efetivos que preservem os nossos relacionamentos, como a gente está vendo aqui. E eu termino, começo a terminar, vamos dizer assim, começo a terminar é ótimo, eu venho para a parte final dessa nossa conversa, da mesma forma como eu comecei aqui, propondo o pensamento, uma reflexão sobre ponto de partida, uma linha. E aqui o ponto de partida é pensar em como que nós estamos traçando essa linha, em que momento, em que lugar que nós estamos traçando essa linha divisória entre nós e o outro. O outro, todas aquelas outras pessoas que a gente viu aqui no nosso esquema, no esquema da linha da vida e dos relacionamentos mais importantes. Aonde eu estou traçando a linha? Porque aonde eu traço essa linha também gera em mim uma percepção de estar junto daquela outra pessoa para resolver uma situação importante de divergência ou estar contra ela, estar do lado oposto. Eu também posso pensar na mesma linha, porém, uma linha que nos envolva, né? Que me envolve, num contexto onde estou eu e o outro, e não num contexto que me divide, e sim num contexto que me inclui. Estou eu e o outro dentro de um contexto e precisamos resolver uma diferença, precisamos resolver um problema, precisamos de resolver uma divergência de forma consensual e construtiva para preservar aquilo que nos liga, para preservar a conexão que foi estabelecida ao longo da nossa existência e que nós entendemos como importante. Aquela pessoa é importante para mim. Seja aquela pessoa o meu pai, a minha esposa, o meu marido, o meu filho, o meu neto, ou o meu vizinho, ou um amigo, ou um parceiro comercial, ou um chefe, ou uma pessoa, um colaborador que está na minha empresa, ou que está na minha equipe, etc. O outro do outro sou eu. Portanto, o outro também me enxerga como um relacionamento importante, como uma pessoa importante
ao longo da vida dela, da existência dela, seja por alguns anos, seja o resto da vida. No entanto, tem um prazo envolvido. Toda vez que a gente utiliza métodos adversariais, métodos que vão priorizar ou um, ou outro, ou eu, ou outro, ou outro, ou eu, o relacionamento está em jogo, está em risco. Por isso a gente deve levar bastante em consideração. Muito bem, foi essa a história que eu propus para falar sobre escalada do conflito. Eu vou voltar a falar sobre esse tema da linha da vida em outros vídeos, mas é importante ver os vídeos da escalada do conflito, fazer a ponte com esse vídeo da linha da vida e dos relacionamentos mais importantes e fazer a reflexão própria sobre como nós estamos tratando os nossos relacionamentos pessoais, como nós, como profissionais, estamos ajudando outras pessoas a resolver as suas divergências com outras pessoas que importam para elas e que elas têm um relacionamento. Seja como advogado, seja como um consultor, seja como um mediador, enfim. Como que nós nos posicionamos para ajudar outras pessoas a resolverem as suas divergências de forma construtiva. E eu deixo aqui, que também fiz a menção junto aos alunos na parte da manhã, esse estudo, vale muito a pena pesquisar sobre esse estudo. Né? Talvez um dos estudos mais importantes, mais longos, um estudo longitudinal, que já dura mais de 75 anos. Pegou pessoas de uma classe alta, com pessoas de uma classe baixa, pessoas de uma jovens dentro de universidades, vamos dizer assim, importantes, mas muito caras, e jovens da periferia de Boston. E acompanhou essas pessoas, está vendo, mais de 700 pessoas ao longo do arco da sua existência. Como aquele que a gente propôs aqui. Para verificar efetivamente o que foi o diferencial para que essas pessoas se considerassem felizes ao longo do arco da sua existência. E uma das principais conclusões desse estudo está aqui, ó. O importante para nos mantermos felizes e saudáveis ao longo da vida é a qualidade dos nossos relacionamentos. Ou seja, as pessoas mais felizes, não importando se tinham ou não bens, se tiveram ou não oportunidades diferenciadas em termos de estudo, se tinham um status, cargos pomposos ou não, profissões de destaque ou profissões, em regra, mais simples. Não era isso, não foi isso que fez a diferença para essas pessoas, aquelas pessoas que tinham uma escala, vamos dizer assim, de felicidade. E sim, uma coisa que era comum a todos, a qualidade dos relacionamentos que elas conseguiram tecer, cuidar, construir, preservar, aperfeiçoar ao longo da vida. Relacionamentos dentro do contexto afetivo, pessoal, relacionamentos dentro de um contexto de amizade, relacionamentos dentro de um contexto profissional. Então está aqui o percurso que nós fizemos, eu divido com vocês, me avisem se vocês gostaram, deem um like se vocês gostaram, um dislike se vocês não gostaram, mas deixem a opinião de vocês também, deixem aí a impressão de vocês sobre a utilização desse modelo e como esse modelo pode nos ajudar também a verificar aonde se posiciona hoje a importância de métodos consensuais de resolução de disputas, de resolução de diferenças. Eu agradeço aqui mais uma vez ao convite feito pela professora Patrícia Fuoco para a participação nessa aula especial da pós-graduação da Escola de Direito da Unifor. Agradeço aqui novamente os professores Elisberg Bessa, a professora Gabriela Lima, o professor Paulo Meyer, e deixo aqui um grande abraço para todos vocês. Nos vemos em outro vídeo do canal, pessoalmente em algum momento, e espero que a gente possa trilhar esse caminho, né? Esse arco da existência
agora com essa consciência. Até breve.